Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, trazendo mais uma questão de química. Galera, agradecer a vocês, estamos chegando aqui na marca de 400 inscritos aqui no canal, certo? Então já vou agradecendo vocês aí que participam aqui no canal, certo? Se você não for inscrito, galera, se inscreva aí, por favor, curta o vídeo também e compartilhe com seus amigos, beleza? Vamos lá para mais uma questão da UPF, né? Universidade de Pato Fundo, sobre solubilidade, beleza? Vamos lá. Considere que em um experimento foram colocados em 3 copos em proporções idênticas os seguintes líquidos: água e etanol, gasolina e querosene, água e gasolina. Com base nos conceitos de polaridade e solubilidade, assinala a alternativa incorreta. Olha só, ele quer a incorreta, pessoal. Cuidado para não cair na pegadinha aí. E aí tem as alternativas. Antes de ler as alternativas, deixa eu falar com vocês aqui sobre essas substâncias que foram citadas aí na questão. Galera, existem substâncias que são polares, certo? E existem substâncias que são apolares. E olha só, quando você pega uma substância polar com uma substância polar e coloca para misturar, eles não irão se misturar. É o caso da água com o óleo. A água é polar e o óleo é apolar. Então, não vão se misturar, formando uma mistura heterogênea, certo? Agora, quando eu pego água e álcool, eles se misturam. Por quê? Porque os dois apresentam a mesma polaridade. Ou seja, tanto a água como o álcool, eles são polares. Então, o que nós podemos falar? Que semelhantes dissolve semelhantes. Ou seja, polar dissolve polar, certo? E apolar dissolve apolar, certo? E aí você consegue acertar essa questão com muita facilidade. Só que nós temos que saber, Fernando, beleza, mas quem são as substâncias polares, quem são as apolares, como eu vou saber disso, né? Eu vou dar uma dica para vocês aqui, certo? Olha só. As substâncias polares mais usadas em questões de prova, tal, vestibular, basicamente são 3, certo? Tem mais, né? Mas eu vou ficar com essas 3, que é a água. Todo mundo tem que saber que a água é polar. O etanol, que é o álcool etílico, né? E a acetona. Esses 3 aqui são os mais usados em prova, certo, pessoal? Mas tem mais, certo? Fernando, e os apolares? Os apolares, também vou dar uma dica para vocês. Derivado do petróleo, derivados do petróleo, óleos e gordura. Esse grupo aqui, galera, são basicamente que aparece muito em provas, são apolares, certo? Então vamos lá ver comigo aqui as misturas que foram feitas, né? Olha só, no copo 1 foi água e etanol, certo? Gasolina e querosene. Pessoal, gasolina e querosene, eles são derivados do petróleo, certo? Derivados do petróleo. A gente pega o petróleo, faz a destilação fracionada, né, do petróleo, e a gente tem as frações, que uma parte vai ser de gasolina, outra parte de querosene, tem também o óleo diesel, né? Aí tem uma gama, né, de derivados que vem do petróleo, beleza? Agora vamos para as alternativas, olha só. Apenas no copo 1 e 2, os líquidos misturados formam um sistema homogêneo, pois são solúveis entre si. Então, olha só. Ele está falando que apenas no copo 1 e no copo 2 vão formar sistemas homogêneos, ou seja, os dois irão se misturar. Vamos ver isso? Olha só. A água, eu falei para vocês que ela é polar, não é isso? E o etanol também é polar. Então, se ambos são polares, vão se misturar? Vão sim. Polar dissolve polar. Beleza? Agora olha só. A gasolina é um derivado do petróleo, é apolar.
O querosene também é um derivado do petróleo apolar. Então, tanto a gasolina como o querosene tem a mesma polaridade. Então, apolar dissolve apolar. Ou seja, os dois materiais irão se misturar, formando misturas homogêneas. Então, aqui, ó, essa letra A é verdade, só que ele quer a incorreta, ele quer a falsa, certo? Beleza, vamos para a letra B. No copo 1, forma-se um sistema homogêneo, certo? Eu já tinha visto isso na letra A. Com substâncias de igual polaridade, beleza. Tanto a água como o etanol têm a mesma polaridade, polar e polar, beleza. E nos copos 2 e 3, são obtidos sistemas heterogêneos. Galera, essa letra B é a incorreta. Por quê? No copo 2, a gente viu que no copo 2 vai ser um sistema o quê? Um sistema homogêneo. Né? O copo 1 e o copo 2 formam-se um sistema homogêneo. Por quê? Porque a gasolina e o querosene são apolares, então eles vão se dissolver entre si, formando uma mistura homogênea. Aqui está falando que é heterogêneo, então aqui é a falsa. Já vou marcar a letra B como gabarito para essa questão, certo? Vamos ler as demais alternativas para a gente aprender mais? Olha só. A água e o etanol são substâncias polares. Perfeito, são polares sim. Portanto, no copo 1 é formado um sistema homogêneo. Verdade. Certo? A água é polar, o etanol é polar, vão se misturar formando um sistema homogêneo. Perfeito. Quando o solvente polar e o soluto for apolar ou vice-versa, não existe tendência que haja solubilização. É justamente isso. Os opostos, eles não irão se misturar. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Agora, já apolar com polar não vão se misturar. É justamente isso que está falando aqui na letra D de dado. E ela também é verdade. Não é errada, certo? Verdade. Os solutos polares tendem a se dissolver bem em solventes polares. E os solutos apolares tendem a dissolver bem em solutos apolares. Ou seja, apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Beleza? Então aqui é verdade também. E aí, pessoal, ficamos com a alternativa letra B. Beleza? Galera, se você gostou da resolução, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, certo? E se for novo aqui, se inscreva no canal, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima questão. Valeu!